Olá, eu sou a professora Daniele Martins e estou aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre a análise do artigo, que é uma atividade avaliativa que vocês vão desenvolver ao longo dessa semana, tá? Referente à disciplina de gestão educacional. Então, o que foi que eu pensei para vocês fazerem como atividade avaliativa nessa semana? Como vocês estão no curso de especialização, é muito importante que vocês leiam artigos, comecem a refletir sobre o processo, né? O processo de escrita, até para já ir preparando vocês aí para as novas atividades que vão surgir ao longo do curso. Então, para essa segunda semana, a ideia é que vocês façam a análise de um artigo. E aí, para fazer a análise desse artigo, é importante você identificar alguns pontos relacionados a ele. Então, eu separei alguns pontos para vocês analisarem de um artigo que vocês vão escolher referente à temática que a gente está estudando. Pode ser gestão educacional, gestão participativa, gestão democrática dentro da escola, né? Essa questão do projeto político pedagógico, do PDI, quem vai escolher o artigo é você. Você vai fazer essa pesquisa e identificar qual é o artigo que você quer, ok? Escolher o seu artigo, aquele que você está achando que é aquilo que você quer começar a pesquisar, estudar, conhecer mais. O que, que você vai fazer? Você vai identificar o título do artigo. Então, no modelinho que eu disponibilizei no ambiente, vai ter lá título do artigo. Aí você vai colocar qual é o título. Esse modelo que eu peguei aqui não tem nada a ver com gestão educacional, mas é simplesmente para vocês entenderem que não é uma atividade difícil. Pegou o artigo, qual é o título? Você vai estar lá, esse que eu peguei é Repercussões das atividades desenvolvidas pelos projetos institucionais. Ou seja, você vai copiar e colar o título do artigo no espacinho do modelo que eu coloquei lá no ambiente para vocês, ok? Depois você vai me dizer quem são os autores. Disse para mim quem são os autores, aí você já vai ter 5 pontos. Naquela parte lá do título, dizer qual é o título, 5 pontos. Na parte agora dos autores, mais 5 pontos. Por que, que é importante a gente saber quem são os autores? Porque, gente, quando você começa a pesquisar, se identificar, você vai ver, é interessante até que você olhe o currículo Lattes do autor, para você saber se esse autor ele já é um autor renomado, é um autor que costuma estudar a área que ele está desenvolvendo um artigo, se são coisas relacionadas que ele pesquisa. Então, é muito importante a gente começar com esse processo, identificar, saber quem é o autor daquele material que a gente está estudando e que possivelmente pode nos enriquecer futuro no trabalho, tá? Depois que nós identificamos os títulos, os autores, às vezes é importante a gente identificar o tema que o artigo aborda. Então, muitas vezes, o artigo ele não tem separação dizendo lá qual é o tema dele. Mas quando você lê todo o artigo, você consegue identificar, olha, esse artigo aqui ele queria falar sobre isso. Então, como é que você vai escrever? Você não vai dizer assim, vai deixar em branco porque achou o texto. Não é para deixar em branco porque não achou dentro do artigo o tópico tema. É para você ler o artigo e, a partir disso, identificar o tema. O tema versa sobre o quê? Veja como eu coloquei no exemplo. No exemplo eu coloquei, ó, não existe um tópico sobre tema. Não tem. Porém, é perceptível que a autora tem como temática o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência, tá? Então, não tem esse tópico tema, mas ao longo do texto, o texto transcorre e escreve sobre o PIBID. Então, você vai fazer isso no texto que você selecionar, tá? Se você não colocar nada, deixar em branco a questão, você não vai ter os 5 pontos, ok? Objetivos. Os objetivos, às vezes, é mais fácil a gente identificar, porque normalmente no finalzinho da introdução, os autores costumam identificar, colocar lá qual é o objetivo do artigo, né? Mas vamos supor que ele não escreveu essa palavra. Objetivo do meu trabalho é, mas você lendo, você consegue identificar o que é que ele fez. Então, a ideia é exatamente fazer a mesma coisa que você fez lá no tema. Mesmo que não tenha, você identifique. Por isso, eu coloquei aqui no exemplo. Ó, não existia uma seção específica definindo qual eram os objetivos do trabalho.
Entretanto, pelo detalhamento que foi apresentado, consegue identificar que o objetivo é tal. E aí você descreve qual é o objetivo. Problema da pesquisa. Problema da pesquisa, gente, normalmente tem artigos que o autor não coloca, mas ele traz ali a por que que surge, né? De onde surgiu toda a angústia dele. Nesse trabalho, por exemplo, existe um tópico específico que vai tratar dentro desse artigo, e aí eu descrevo, ó. Dentro do artigo, na página 3, ele descreve que aspectos principais caracterizam as modificações do trabalho escolar desenvolvido nas escolas públicas, envolvidas na realização das atividades no âmbito do PIBIC. Então, veja, nesse caso tinha, então eu descrevi qual é a página, eu disse, ó, na página 3, questão problema é essa, ok? Então é nesse modelinho que vocês vão fazer. Justificativa. O que que motivou, o que que fez os autores a escreverem sobre o tema? Então é importante, às vezes surge, emerge um desafio que eles estão vivenciando, principalmente quem vai trabalhar com gestão, né? Então às vezes surge de alguma coisa. Então é importante vocês conseguem identificar lendo também. Então vê, o modelo que eu coloco está assim, ó, não existe um tópico específico como justificativo. Entretanto, na apresentação, o autor já coloca um relato da história de vida acadêmica dele e que perpassa aí pelo PIBID, entende? Então, eu vou colhendo, mesmo que não esteja uma seção específica, o artigo traz dentro da escrita dele o que que motivou, o que que fez ele justificar a escrita desse artigo, tá? Fez mais essa atividade, mais esse tópico, 5 pontos. Referencial teórico. Aqui, gente, eu não quero que vocês descrevam, copiem e colam todo o referencial teórico que foi utilizado. Não é essa a proposta. A proposta, quando você está lendo um referencial teórico, você vê que ele vai trazer, por exemplo, dentro do trabalho relacionado aqui ao PIBID, o que, que ele faz? Nesse artigo, ele fez o quê? Ao longo do texto, ele fez uma explanação sobre formação de professores, fazendo resgate tanto histórico como político, bem como o amparo legal e a criação do PIBID como uma política educacional. Posteriormente, ele apresentou a importância da relação entre a escola e as instituições de ensino superior, finalizando com um referencial detalhado desde a criação do PIBID em 2007. Tá? Para tais reflexões, o autor utilizou vários pareceres, resoluções, portarias do governo e além de autores como Nova, Tardif, Schomper, Renault, dentre outros. Então perceba que eu trago 2 parágrafos, um que traz o contexto geral sobre como é apresentado o referencial teórico e outro contexto onde eu simplesmente cito os autores. Quem foram os autores estudados dentro desse artigo, ok? Então, para esse referencial teórico, mais 5 pontinhos. Procedimentos metodológicos, instrumentos de coleta de dados e metodologia de análise. Dentro dessa sessão, nós temos 3 abordagens diferentes, por isso eu estou dando 10 pontos aí por ele, tá? Então, como é que você pode fazer nesse caso? Então, existe uma sessão específica para apresentar a metodologia que foi utilizada ao longo da realização deste trabalho, bem como explicação detalhada de subitens que vai trazendo cada um dos itens, né? Então, você inicia relembrando o problema, traz questões, inquietações, soluções aí, isso tudo dentro desse artigo que eu olhei. Então, ele expõe os motivos que levaram à natureza da pesquisa, ó, eu estou trazendo, ó, é uma pesquisa qualitativa que faz um levantamento histórico da breve natureza das ciências sociais, depois traz as fontes de informações que serviram de base, e aí eu vou descrevendo, tá? Então, aqui você vai me dizer qual foi o procedimento metodológico que ele utilizou, que instrumento de coleta de dados. Foi uma pesquisa qualitativa, uma pesquisa quantitativa, uma pesquisa quanti-quali? Foi uma pesquisa que se utilizou de revisão bibliográfica, ou foi um relato de experiência, ou foi um estudo de caso, tá certo? Ou mesmo uma revisão sistemática. E que metodologia ele utilizou para análise? Ele utilizou, por exemplo, a análise de. Ai, meu Deus do céu, análise de conteúdo, que parte daquela análise de categorização, de você separar em categorias, e a partir dessa separação de categorias aí que você analisa os resultados,
Foi isso? Olha, eu não descrevi a metodologia da forma como ele descreveu lá no artigo. Eu trouxe as minhas palavras para descrever. Feito isso, mais 10 pontinhos. E por fim, a gente chega nos resultados. Os resultados são os resultados que os autores acharam. Então, para explicar os resultados, a autora do trabalho disponibiliza para cada questão que ela definiu lá, que ela categorizou, ela traz um quadro com a explanação. Por exemplo, às vezes, um estudo bibliográfico, eles fazem análise de 10 artigos. Então, você vai dizer que a autora analisou 10 artigos e apresentou cada um desses artigos e que conseguiu tais e tais conclusões e resultados. Ok. Então, essa é a estrutura do trabalho que você vai me apresentar. Quero ressaltar uma coisa. Quando você, vamos supor que de fato você leu absolutamente tudo e o trabalho não tem em hipótese nenhuma, você vai descrever. Pela minha leitura, em hipótese nenhuma, eu identifiquei o objetivo, meio difícil. Mas você pode. Agora, não pode deixar em branco. Se deixar totalmente em branco, não vai pontuar, tá certo? Espero que eu tenha sido clara, espero que vocês aproveitem esse momento, a ideia de trazer que vocês estudem artigos, que vocês pesquisem artigos, já é para vocês fazerem aquele processo, reflexão, ação, reflexão, que é necessário dentro do processo de estudo, para vocês se prepararem aí para toda essa vidinha acadêmica que a gente leva, tá bom? Um abraço e fique bem.